bom dia, Edu Guedes e você, sempre com receitas gostosas, práticas para o seu dia a dia, para você fazer para os seus familiares, para fazer para os seus amigos, muitas vezes fazer para vender também, porque é uma forma de você ganhar um dinheiro extra, enfim. A gente sempre faz receitas diferentes. Rê, bom dia. Bom dia, Edu. Chega aqui do lado para a gente mostrar. Aliás, vamos ver na imagem ali, olha que bacana. A gente tem, parece um filé à parmegiana tradicional. Isso. Esse daí é tradicional. Esse é tradicional. Pode ser carne vermelha, pode ser de frango, enfim. A gente vai ensinar o truque do molho tomate, né? Isso. E vai fazer um molho branco para quem quiser fazer alguma coisa mais inventiva. Exato. Certo? Quem quiser usar frango, pode. Aí, vamos pro lado, Renê. Vai, escolhe o lado aí, a gente vai acompanhando. Esse daí parece alguma coisa a milanesa primeiro, Isso. né? E a parmegiana depois. Isso é um sanduíche à parmegiana. É um, por exemplo, poderia ser um queijo quente, poderia ser um misto. Um misto quente, que é no caso esse, um sanduíche de frango, enfim. Muito bacana. Ali, se a gente for para esse lado, esse é totalmente diferente. Isso a gente chama de parmegiana branco. Parmegiana branco. Isso. Filé com frango, filé de frango, né? O molho branco e o queijo. Como parmegiana é uma invenção, que aliás muita gente acha que vem lá de Parma. Parmegiana, na maioria dos pratos, enfim, o queijo, a parmegiana, é que vem da região de Parma. A gente já esteve lá para fazer muitas gravações diferentes, enfim. Então tem o presunto de Parma, tem o queijo parmegiano, reggiano, que é da região lá de Parma. E tem uma transformação brasileira, na verdade, uma criação brasileira. E a gente fez várias coisas à parmegiana. Então tem arroz à parmegiana. Você fala, esse daí é o arroz. Isso é um arroz à parmegiana. Vocês acreditam que esse daí é um arroz à parmegiana diferente? Olha que interessante, só para mostrar para todo mundo em casa, a gente faz como o nosso bolinho de arroz, certo, Rê? Exato. Como o nosso bolinho de arroz e depois você congela. Aliás, às vezes como a gente não vai usar agora, a gente pode até congelar. O que você acha? Deixar no freezer. Exato. Né? Vou deixar lá. Vamos eu ia deixar até falar esse... que minha mãe deveria saber essa receita quando eu era criança, porque eu não comia arroz de jeito nenhum. Ah, que se fosse a parmegiana... Com certeza eu comeria. Com certeza. Então você tem carne, tem farinha, molho branco, molho de tomate. Molho de tomate fica muito gostoso. Queijo, arroz. Você vai conseguir fazer todos esses pratos e são gostosos. E carne, a gente tem aqui, ó, tem colchão mole, tem patinho, tem paleta, enfim. O truque para você fazer e fritar também a gente vai dar. Aliás, vamos começar? Tá quente esse óleo? Quente o óleo, sim. Podemos começar, Rê. Escolhe qual que você quer colocar ali. Quer começar com o frango? Pode pegar o que você quiser e colocar ali para fritar. Pode ser o frango? Pode, então, vamos você lá. escolhe. Aí é o seguinte, você vai aprender, primeiro, o empanamento dele, que é interessante. Você fala assim, eu vou fazer um milanês em casa e ele se desgruda com facilidade. Então aqui, esse é o primeiro passo e talvez o mais importante, né, Rê? Eu já deixei empanado esse daqui, então quando eu frito de novo, eu gosto de passar de novo numa farinha que aqui tem ou a de pão ou a de rosca, qualquer uma delas serve. Se você quiser mais grossinho, faz o de pão. Para aproveitar o pão de ontem, você dá uma raladinha nele, aí você pode fazer desse jeito. Se você quiser fazer com farinha de rosca, pode também. Um truque legal sempre é temperar, não importa qual carne você vá fazer, seja frango, carne vermelha, enfim, você temperar a carne que você está fazendo antes, ou com sal e pimenta. Ou se quiser colocar algum tempero, porque se você temperar tudo fora, você pode até temperar a farinha e tal, não vai ter sabor, né, Rê? Exato. A carne é importante. É importante a temperatura do óleo, que ele tem que estar quente, mas não muito quente, para que cozinhe a carne e frite a crostinha. Ou seja, muitas vezes você coloca num óleo muito quente, é quando acontece você fazer em casa e faz na imersão, ele imerso no óleo, você tem a casquinha por fora muito torrada e dentro cru. Exato. Não é legal. Não é legal. Se isso acontecer na tua casa, um truque legal para isso você está sentindo que está muito já escuro, tal, você perdeu o ponto, para não perder a carne, você retira ela e finaliza no forno. Exato. Que é um truque legal, caso isso aconteça. Pode acontecer, a gente tá ao vivo, pode acontecer aqui. Caso aconteça, a gente vai, corrige, não tem problema nenhum, e você vai corrigindo na tua casa. Enquanto o Rê tá ali fritando o frango é a primeira que a gente está fazendo, eu vou fazer um molho de tomate que vai combinar com essa receita, vai ficar deliciosa e você vai ter um prato muito gostoso para você. Então as variações depois você vai acompanhando. O legal com pouco ingrediente, ó, frango, uma carne,
farinha, manteiga, leite, ovos e queijo, você consegue fazer. Você vai falar, Edu, só tem o contrafilé aqui, o contrafilé tem mais gordura. Dá para fazer? Dá. Um segredo de um bom milanesa e em algumas regiões da Itália é você tirar qualquer carne que tenha gordura, você tirar essa gordura antes e dar uma batidinha nela nas carnes mais altas. Vai ficar mais gostoso, né? Sim. Você tinha falado com relação que você gosta de fazer assim, Rê, ela mais fininha Mais sempre, fininho. né? É engraçado que muitos países latinos têm a tradição de fazer sanduíches com carne à milanesa, porque acaba tendo um lucro maior, porque geralmente vai menos carne e fica também bem gostoso. Então, para Fica quem muito quiser gostoso. vender um sanduíche de milanesa é bem gostoso. A milanesa num pão ciabatta, ou até mesmo no pão francês. Exato. Tem sanduíches maravilhosos aqui em São Paulo, em outros lugares do Brasil. E fica muito gostoso, fica crocante, né? Fica. Você tem a crocância da carne, enfim, tem no pão também. Aqui para o molho de tomate, eu refogo um pouquinho a cebola. Quem conhece sabe que eu não gosto de deixar muito tempo. Eu fui adaptando a minha forma de cozinhar a televisão também, mas eu não gosto de deixar muito tempo aqui. Mas uma cebola, aí eu ponho salsão, quem quiser fazer esse molho com alho poró também fica gostoso. Então, para acompanhar a nossa carne, que pode ser uma carne vermelha, aliás, se você quiser fazer de diversas formas, você consegue. Ali a gente está fazendo em imersão, mas nós vamos mostrar, de repente, vamos mostrar com um pouquinho só de azeite? De azeite? Ah, legal. Vamos, a próxima a gente faz. Aliás, eu vou ligando aqui, ó, e a gente faz essa outra, o que você acha? Eu acho legal. Vou ligar aqui atrás, assim, um não atrapalha o outro aí, tá bom? Tá ótimo. Ó, puxa aqui, a gente faz a outra. Para quem quiser fazer, por exemplo, uma receita e não quiser fazer na imersão do óleo, podemos fazer até um pouquinho de azeite. Aí tá bom. Vai o truque, se a gente vai conseguir ou não fazer essa carne ficar crocante, certo? Exato. Ó, você está acompanhando? Esse daí é um dos mais impressionantes, não é? Que é um sanduíche. É um sanduíche. Sanduíche milanesa. Muito gostoso. Tem aquele pão de forma que ele ainda tá bom, mas ele tá um pouquinho seco. É uma ótima receita para um aproveitamento. Isso. E o pão de forma, nesse caso, é melhor. Quem quiser fazer, você vai falar, vai fritar tudo. Quem quiser fazer com integral, pode. Com pão francês, dá para fazer também. Fica uma delícia. Ele é mais altinho. Aí você vai ver quando a gente moldar ali, o pão de forma, a gente consegue colar ele. O pão francês, dependendo como ele é feito hoje, e tem uma diferença de padaria para padaria, ele fica mais altinho. E daí você tem que grudar bem. O truque, para quem for fazer, na hora eu vou falar, é você grudar bem com um ovo do lado. Aí vai dar certo também, não vai se desfazer. Aqui um pouquinho de extrato, então entrou a cebola, um pouquinho de alho poró, aí entrou o extrato aqui de tomate. Aí a gente pode colocar tomate picado, mais ou menos uns 2 tomates frescos, ó. 3 tomates frescos, aí você tem na sua casa. O tomate para molho, você pode colocar um tomate mais maduro, não tem problema nenhum. Então aqui tem cebola, tem o alho poró, tem o tomate. Aí a gente pode aguardar um pouquinho, na sequência entrar com molho de tomate. Uma dica bacana, ó, tá grudadinho, não soltou. Não soltou. Né? É legal também, tem algumas dicas para a milanesa não soltar. A gente falou do bife ser baixinho, mas também é legal você não cortar a carne. Sabe quando você acaba de cortar uma peça de carne e faz com aquela carne? Solta muito sangue, então vai ter uma probabilidade maior de soltar a sua milanesa. Ou líquido, pode ser um pouquinho de água, exatamente. Né? Se for uma carne congelada, é isso que quer dizer, né? Exatamente. Eu entendi. Então, tira e deixa separadinho. Aí é o seguinte, ó, vamos fazer um aqui, vamos fazer o teste. Para você fazer, teste não, né? Vamos fazer a receita. Se você fizer desse jeito e você sentir que a carne está muito tostada por fora e não está cozida por dentro, aí você pode finalizar essa sem problema algum. Você pode finalizar. Essa vamos fazer na de rosca, Rê? Vamos. Ó, já coloquei aqui, ó. Na hora, se você vai fazendo para a família, você tem muita gente na sua casa. Você vai fazer para a família inteira? Dá uma batidinha de leve assim, ó. Aí você vai fazer para a família inteira. Você pode empanar todos eles e na hora de você fritar, você empana na hora.
Aí você pode fazer o parmegiana primeiro tradicional, que é o parmegiana com molho de tomate em cima e o queijo, e depois nós vamos fazer na sequência o molho branco. Então esse primeiro é o parmegiana tradicional com molho de tomate. Tradicional nem tanto, porque a gente já vai fazer, pode fazer o de pão, pode fazer o de... Pode misturar os molhos. Enfim, é super versátil. Aqui a gente tem 1 litro de molho de tomate que você pode incorporar ao alho poró ou salsão, se você quiser, tomate fresco, um pouquinho de alho, fica gostoso. Então você vai misturando aqui. Esse molho de tomate você pode fazer para todas as receitas praticamente, né, Rê? Exato. Até combinar com uma receita que tradicionalmente você não faria, tal. Daqui a pouco você vai ver, é curioso pra gente fazer. Vamos fazer o molho branco, depois a gente vai fazer o arroz também. Eu posso fritando mais aqui para ter mais opções? Vamos fazer carnes, com a segunda carne. Aqui é um contrafilé. Pode fazer com o contrafilé? Posso. E a dica do contrafilé é o seguinte. Aqui a gente tem colchão mole, então você aí na sua casa, você tem colchão mole, dá para fazer, você tem patinho, dá para fazer, paleta, dá para fazer. A recomendação para o contrafilé é o seguinte, se tiver um excesso de gordura, você tira. Então, tempera essa carne sempre com um pouquinho de sal e pimenta, se você quiser. Quer colocar algum tempero, esse é o momento certo. E se você quiser depois colocar sal, quiser colocar algum tempero diferente na farinha, principalmente na farinha fina, não tem problema, você pode fazer. Muita gente vai olhar isso daqui e vai falar, mas tá errado fazer assim e tal. Na cozinha eu sempre falo, não tem o certo e o errado, tem a forma que as pessoas mais gostam. Eu tô acostumado a fazer assim. O importante é ficar gostoso, né? O importante é ficar gostoso. Eu gosto dele assim, desse jeito. Deixa eu só ver como ele tá aqui, ó. Eu gosto desse jeito, mas é a questão de gosto, né, Rê? Não vamos... Ó. E às vezes até necessidade. Ontem eu fiz assim em casa porque eu não tinha óleo. Pus um fiozinho de azeite. Ficou maravilhoso. Você precisa economizar? Você pode fazer assim, não tem problema. Ou tá sem óleo, né, Rê? Ó. Aí aqui, ó, eu vou dar uma viradinha. Olha como ele fica bonito desse jeito. Aí fala assim, Edu, eu não tô acostumado a fazer, o meu desgruda. Olha como ele fica bem grudadinho, ó. A camada é um pouco diferente. E aqui, sempre o que você faz? Edu, quero fazer o meu com um pouquinho de manteiga. Dá pra fazer? Com manteiga dá. Aí você coloca um pouquinho de azeite, só a mais. Eu vou colocar um pouquinho só aqui, ó. Bem pouquinho para não grudar, ó. Um pouquinho só de azeite, ó. Uma meia colherinha de sopa. Aí aqui a gente tem o molho de tomate. Nesse molho de tomate, se houver necessidade, você vai deixar cozinhando. Como a gente vai deixar cozinhando aqui, você pode colocar caldo ou, se quiser, você pode colocar mais ou menos 1 xícara de água. Aqui você coloca um pouquinho de pimenta e pode colocar um pouquinho de sal. Então, sal e pimenta. A gente fez o primeiro frango empanado e a gente fez ele temperado, então, para você que está acompanhando a gente, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta. Quem quiser fazer só com sal também pode. O primeiro você fez na imersão, isso, que é bacana. E um detalhe, muitas vezes quando você tem a carne e tem um pouquinho de gordura, ele pode dar uma envergadinha. Então, se você quiser cortar que no caso ali a gente não tem, mas depois eu vou mostrar uma. Se quiser fazer um cortezinho, eu prefiro o meu sequinho, não sei, minha avó fazia assim desde pequeno. Bonito, né? Eu gosto assim, acho que é bonito assim, você não precisa... Dá até a impressão de ter muito menos gordura, né? Exatamente. E no final tem, né? Menos gordura, porque... O final tem, Rê, mas uma coisa interessante, até para você de casa entender. Não necessariamente aquele que vai na imersão, dependendo da carne, esse daí que você tá tirando, Rê, esse daí tem mais gordura. Ó, aqui, ó. Você tá vendo a gordura tá brotando de dentro dele, ó. Ela brota a gordura ali, agora tá tranquilo, ó. Agora a gente passa aqui no papel, fica sequinho. Não, mas pera aí, deixa eu te falar uma coisa. Tudo bem, você vai passar, mas tem bastante gordura. Mas o que é interessante, fazer ele sequinho. Aí a temperatura do óleo é importante, você ter a certeza da temperatura do óleo e fazer sempre, como nesse caso aqui eu estou fazendo, a carne mais baixinha. Se você fizer mais alto, ó, isso aqui eu não vou me dar o luxo de nem colocar, ó, não vou nem colocar no papel, ó, em papel embaixo, que não tá nem, ó, tá bem sequinho. Não, tá bem sequinho mesmo. Aqui é importante, cada um que você vá fazer,
você trocar esse pouquinho de azeite ou de óleo que fica ali embaixo, porque como tem a farinha também, a farinha acaba queimando e não a manteiga, daí você vai trocando sempre aqui, ó, vai só limpando a panela, você dá uma escorridinha depois, você... Pode deixar. E vai fazendo. Só Aí é terminar o aqui seguinte, para ficar mais nós crocante. fizemos um molho de tomate e aqui eu vou aproveitar, vou trocar o molho de tomate de panela, que você vai poder usar em qualquer um deles. Aliás, eu posso colocar até o molho de tomate ali, ó, e colocar o queijinho em cima. O que você acha, Rê? Muito bom. Deixa só ele apurar um pouquinho. Enquanto ele está ali apurando, vamos fazer um molho branco simples, que a gente pode até acompanhar. É um pouco diferente do tradicional, mas você pode acompanhar se você quiser. Ou se você quiser fazer como se fosse um parmegiano e usar esse molho no lugar de usar um molho, enfim, um molho de tomate, você pode também. Se quiser usar os dois, pode também. Ó, você que está em São Paulo, independente de qualquer coisa, tome muito cuidado, principalmente quando a gente sai. Ontem, quando a gente saiu de casa, a gente não tinha... Eu acho que, pelo menos eu, quando saí, eu vi que estava chovendo ainda, mas a gente não tinha dimensão. Aconteceu uma coisa que eu, não sei, há 25 anos trabalhando em TV, nunca... Já aconteceu uma vez de eu conseguir parar o carro do lado de lá da Ponte dos Remédios. A Ponte dos Remédios fica na Marginal Tietê, atravessar andando e vir andando para cá. Mas dessa vez aconteceu uma coisa que eu particularmente nunca tinha visto. Já aconteceu lá, por exemplo, quando trabalhava na Record, que eu me recordo, de pegar o Motolink e eles deram uma carona pra gente até lá, a 1 quilômetro, 2 quilômetros, enfim, da emissora. E também lá, em algumas regiões, enchiam de água também, né? Acontecia, mas como dessa vez nunca aconteceu. E eu vi algumas pessoas ontem, até você fica numa situação que as pessoas estão em desespero muitas vezes. Para você que está fora de São Paulo, aqui fica mais ou menos no encontro da Marginal Pinheiros e aqui a Marginal Tietê. E a RTV fica mais ou menos aqui. Ontem eu tentei, pela forma tradicional, chegar pela Marginal Pinheiros em primeiro lugar. Como eu vi que ficamos ali com uns 40 minutos mais ou menos parado, eu falei, vou por trás, que é onde tem o CEAGESP, que vocês viram que encheu de água. Aliás, você fique atento, o pessoal todo vai jogar fora tudo que, enfim, você que vê foto, tá preocupada e tal, o pessoal do CEAGESP já falou que tudo vai ser jogado fora, você não se preocupa com relação a isso, mas eles também nunca tinham passado por uma situação como essa, e a gente tem muitos amigos com comércio, com tudo, enfim, o prejuízo foi muito grande, enfim. Aliás, eu queria mandar um grande abraço a toda a família Casarini, que é espetacular. Ontem eu reconheci a voz do pai do Deninho e eu falei, nossa, olha, a concessionária está cheia da água e lá são vários andares para baixo também, a quantidade de água. Eu reconheci a voz dele, me deu um aperto no coração, que é uma pessoa que a gente tem muito carinho, muito amor, e a gente não pensa só na pessoa, a gente pensa naquela pessoa, o quanto ela é bacana e o quanto de funcionários tem, que depende daquele trabalho, enfim, e tudo enchendo d'água. Aí eu fui tentar ir por trás, eu queria contar isso para vocês, que eu vi as senhoras desesperadas nos carros e uma rua que a gente estava chegando da primeira vez, quase encheu d'água, a gente, depois de 40 minutos parado, falei, vou tentar ir por outro lugar. E você via gente de tudo quanto é jeito, pela contramão, de marcha ré, enfim. Fui tentar ir por trás. Atrás do CEAGESP começou a encher de água. Ali, na principal, já estava cheio de água. E cuidado muitas vezes quando você está com o aplicativo, não importa qual, porque ele pode te sinalizar para entrar num lugar que você depois não consegue sair. Então ontem, quando eu peguei, eu falei, por ali dá para passar. Não consegui. Aí eu tentei passar por trás, também não consegui. E eu vi duas senhoras dando marcha ré com o carro e os policiais realmente não tinham a condição de saber por onde indicar, porque estava tudo cheio de água. Eu, voltando, então eu saí 6h30 da manhã de casa e fui retornar, consegui voltar para casa, porque não era só o problema de você vir. Fui retornar 6 horas depois sem conseguir chegar em lugar nenhum. E eu tirei até uma foto em cima da ponte, que passa em cima da Marginal Pinheiros, e eu vi o trem debaixo d'água, pela metade. Então, quer dizer, aqui o rio, aqui o trem, aqui
a passagem de carro, várias pistas, tudo cheio d'água. Quando eu vi aquela imagem, eu falei, nossa, não tem como chegar realmente aqui só tem três caminhos para você fazer. Eu tentei fazer o primeiro, não consegui. Fui para o segundo, não consegui. O terceiro, eu também não consegui, que é lá pelo lado da Praça Pan-Americana. Eu falei, eu vou tentar voltar. E a gente, para quem estava aqui, teve gente que estava fazendo o mesmo caminho, enfim, teve que ir para bairros que não tinham nada a ver, que foi o meu caso. Um caminho que, teoricamente, demoraria meia hora só para ir, eu não consegui chegar e entre chegar e voltar foram 6 horas. Aí eu falei, eu vou parar aqui no Morumbi, na clínica Dr. Eduardo, e vou conversar com ele. Ele falou, Edu, meus 4 pacientes cancelaram, que ninguém conseguiu chegar, e a gente foi vendo o que fazia, enfim. Mas eu queria falar uma coisa pessoal minha. Durante 25 anos trabalhando na TV, foi a primeira vez que eu não consegui chegar no trabalho. Que eu falei, como é que faz? Não tinha como fazer. Então, pelo menos do lado que a gente estava, algumas pessoas depois conseguiram vir, acho que por trás aqui da TV, porque na entrada você não conseguia chegar. Algumas pessoas vieram por trás aqui da Rede TV e conseguiram chegar. E assim, outras emissoras de TV, a gente falou com vários amigos que passaram as mesmas dificuldades, mas assim, eu acho assim, uma recomendação que a gente sempre pode dar, e ontem eu pensei nisso também, eu tinha o trabalho para vir. Eu tentei das 3 formas que eu tinha para tentar vir. Quando eu vi que não tinha condição, a primeira coisa que eu pensei foi, eu vou colocar o carro num lugar seguro, um lugar alto, e se serve essa recomendação, muitas vezes é melhor do que passar num monte de água, ou você, enfim, se arriscar, seja com ônibus, com qualquer transporte público, que tudo parou, né? Ninguém conseguia sair de nada. E, em primeiro lugar, preservar a sua vida, porque assim, as outras coisas vêm depois, bem material, qualquer coisa, enfim, é duro. A gente vê casas que caíram aqui em Osasco sofreu muito, a gente está muito próximo aqui de onde aconteceu o deslizamento, enfim. E se você está aqui atrás, eu até parei um pouquinho de cozinhar aqui, se você está aqui atrás, em algumas regiões, é lógico que ninguém quer perder a sua casa, ninguém quer... mas assim, preserve a sua vida, porque assim, é difícil, ninguém quer morar numa situação de risco, ninguém quer ter um filho, uma família nessa situação de risco, mas pensa que isso, infelizmente, pode ser pior se acontece um acidente, então preserve a sua vida. E no carro, a recomendação que eu dou é assim, tem a possibilidade de parar. Eu, depois de quase 5 horas tentando voltar e não conseguindo, eu falei, eu vou parar aqui, porque pelo menos eu sei que é um lugar seguro. E cuidado, muitas vezes, com o aplicativo, não importa qual, não é crítica ao aplicativo, mas muitas vezes ele não induz ao erro, se assim pode dizer, mas a rua enche muito rápido. Eu estava aqui na rua, fiz um videozinho, de atualizar, né? Não dá tempo, eu estava numa rua e assim, foram 15 minutos, eu acredito. Em 15 minutos a rua encheu d'água. Ou seja, se eu não tivesse dado marcha ré e ido onde eu tinha espaço para passar de marcha ré, eu provavelmente ia estar naquela rua ali. Então, cuidado, enfim, com tudo isso. Por isso que até ontem, no nosso horário, vocês não viram o nosso programa, enfim, não foi só comigo, mas toda a nossa equipe, né? Praticamente, quem estava aqui, aliás, o André estava aqui, ele já estava aqui na emissora, né? E o Franz e o Boris eu ouvi também falando pelo telefone 2 horas, falando e transmitindo parabéns, né, a vocês que conseguiram fazer nesse momento por telefone, o André que já estava aqui, porque quem não estava não conseguia naquele momento, que acho que depois teve as atualizações e foi melhorando um pouco, a gente foi vendo que no passado do dia alguns lugares foi secando, e aqui a entrada de um dos lugares que mais tem movimento, eu passei no posto hoje e falei, Edu, não tinha, o pessoal da Rede TV ficou no posto de gasolina aqui próximo, do Francisco, lá, todo mundo lá da família do Francisco esperando, porque não tinha realmente como chegar. E ao André, o André estava aqui, né, na emissora, parabéns, viu, André, a gente estava acompanhando tudo, mas confesso que chegou um momento que eu fiquei preocupado como eu ia fazer para voltar, porque, enfim, eu fui chegar depois, eu saí 6h30 de casa, eu fui chegar depois, 2 horas da tarde sem ter conseguido chegar aqui. Eu tive sorte de conseguir chegar tranquilo em casa para retornar. Porque muitas vezes aquele caminho que você faz, você que está fora de São Paulo, não é o mesmo que você faz para voltar. Ou
tem essa impossibilidade, né, de você voltar. Bom, enfim, fique sempre atento. E eu acho que de manhã, só para você entender também, a gente sai, eu vi que tinha ponto alagado, mas com uma chuva forte, a gente sempre acompanha e sabe que tem pontos de alagamentos, né? E de alguma outra forma, numa cidade grande, sempre você tem, por exemplo, eu imaginei que eu tinha 3 caminhos para chegar aqui. O primeiro não conseguiu, o segundo não conseguiu, o terceiro não conseguiu. Eu falei, já tinham passado horas, né? Isso das 6h30 da manhã, isso já era quase 11 horas da manhã. Que eu falei, não tem como. A não ser que você dê uma volta e venha por trás, enfim, numa rodovia, mas você não tem como chegar. E, enfim, preserve sempre a sua vida. E se caso aconteça isso, não importa se é supermercado, se é posto de gasolina, pare, porque rapidamente... Eu não sei se eu nem devo mostrar, eu tirei depois eu mostro para vocês. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tirei uma só, tá tudo, não tinha para onde passar. Aqui é o seguinte, ó, um pouquinho de manteiga, aqui um pouquinho de farinha. A gente dá para 1 colher de sopa de manteiga, 1 colher de sopa de farinha. Rê, o que você está fazendo aí? Estou colocando mais contrafilé para fritar, porque depois já tem bastante carne para montar. Na sua opinião, Rê, voltando aqui a carne, o contrafilé é uma carne saborosa. Bastante. Né? E fica muito gostosa dessa forma. A gente depois pode montar. Para quem quiser, né, fazer com o molho de tomate tradicional e o queijo, fica uma delícia. E a gente pode dar opções, de repente fazer uma com molho branco, que fica bom também. Fica muito bom. E vai ter gente que vai falar assim, Edu, mas combina desse jeito, molho de tomate com molho branco? Fala aí você, Rê. Nossa, combina muito. Senão eu estou fazendo propaganda É o casamento perfeito, porque o molho de tomate é um pouco ácido e o molho branco ele é um pouquinho mais gorduroso, então você tem 2 combinações perfeitas que arredondam na boca o paladar. Arredondam na boca, perfeito, no paladar. Exato. Então ele fica equilibrado. Bastante. É isso. O que é legal do filé parmegiana também é que dá uma possibilidade de várias outras carnes mais populares e mais baratas para fazer esse prato, né? Que você estava até falando do coxão mole, do patinho. Ô Rê, enquanto eu tô fazendo esse molho branco, vamos fazer aqui, ó, se você topar, vamos aqui fazer o misto. E eu vou aqui montar para você em casa, ó, a gente vai fazer ele da mesma forma. Eu vou cortar aqui só para ele ficar dentro o queijo ficar aqui dentro, ó. E o queijo que você tem aqui do lado, você aproveita aqui, não tem problema, ó. Então aqui queijo, presunto, ó, queijo, presunto, vou cortar aqui da mesma forma, ó. Só pra gente aproveitar ele direitinho. Vou colocar 2 de presunto aqui, ó. Então você tem um misto à parmegiana, gostoso de fazer, ó. Eu só vou finalizar ali para você entender, ó. Fechamos aqui, ó. Aí você dá uma acopladinha nele com a sua mão, assim, delicadamente, você viu? Fica melhor assim, ó. Faz um prensado. Sumiu? Como assim sumiu? É um prensadinho natural. Mostra o empanamento desse daqui para todo mundo. Então a gente tem farinha de trigo, tem o ovo, e aqui tem 2 formas de finalização, ó. Farinha de trigo, o ovo, farinha de rosca, e aqui a farinha de pão, que o pessoal pode fazer com pão ralado. Isso. Né? Aqui, só para finalizar o molho branco, vou colocar 2 dentinhos de alho que eu posso tirar, assim ele não fica com sabor forte. Vamos colocar um pouquinho de pimenta aqui, Rê? Vamos. Um pouquinho de pimenta e vamos colocar um pouquinho de sal aqui. Vai lá, Rê. Isso. Essa prensadinha aqui é bem importante. E o ovo, quando a gente coloca para fazer qualquer empanamento, a gente sempre ensina a bater com um pouquinho de leite e depois coar, para não ficar aquela parte da pele da gema e da clara pegando no empanamento. Pro misto quente, exclusivamente para esse, a gente vai começar nos ovos, então aqui a gente coloca ele no ovo batido. Vem para a farinha de rosca. Essa dica é uma das mais importantes para quem vai empanar ou vai usar o ovo de forma geral na cozinha. Pode ser em doce também, né, Rê? Exatamente. Você peneirar o ovo para você empanar é muito bom. Agora aqui tem o famoso pulo do gato. Assim ele vai abrir se você fritar ele direto. Então certo. Agora a gente passa as laterais novamente no ovo. Você tá vendo um misto quente. Primeiro ele é a milanesa, depois ele é feito o parmegiano, olha que bonito. E é gostoso, hein, Rê? É o que você falou. É muito bom. Tem um volume a mais, uma crocância, né?
Você que tá com o pão aí, olhou pro lado do pão, tem metade de um saquinho, né, Anderson, em casa e já não tá Tão fresco assim, né? Tá meio durinho, tá meio duro, seco. é. Olha só, olha que solução boa para você. Aí até para ter um aproveitar. pouquinho mais de garantia para ele não abrir, que ele não abre, a gente vem... Fecha como se fosse um pastelzinho. Exatamente, com os dedos Ó. aqui, pressiona, ele já vai estar com o ovo, então vai estar um pouquinho mais mole, parecendo uma massa. Agora, quem tá olhando a gente, esse daí você vai fritar também, como a gente tá fazendo os outros, certo? Ó, Exatamente. aqui a gente tá fazendo as outras friturinhas, ó. Então a gente tem aqui o contrafilé, que é um pouco diferente. E o pessoal... Posso pôr para fritar aqui? Pode, só espera um pouquinho. Ah, vai fazendo outro? Isso. Aqui, ó, fique atento a uma coisa. Você vai fazer esse sanduíche, você vai deixar de um lado, porque você tá vendo aqui, ele vai fazer como se fosse um pastel, mais ou menos. Então, você faz de um lado, depois você segura um pouquinho, você vira depois. Isso. Ó, Igual pastel mesmo. vai jogando um pouquinho de óleo. Ele vai selando. Essa ideia você teve porque eu falei do pastel, né? Exatamente, já me ajudou aqui. Ó, aí, cuidado. E cuidado sempre com a água. Renato, seca a mão aqui, ó. Fica aí parado. Fica aí Obrigado. parado que o tio Aqui. Edu vai. Tá certo. Coisa faz de direito. cozinheiro que é louco para faz fazer dire- as coisas rápido. Faz direito aí, porque cuidado com a fritura, com a É isso água. aí, exatamente, Renato é bem acabou de lavar a perigoso. mão, seca bem. Aí vai direto. Seca bem para não... A água... O senhor é bom de química, Renato? Eu Química era, no nossa, alimento? eu era bastante. Qual a temperatura que a água aguenta? Suporta? É 100 graus, né? 100 graus, Agora né? o óleo é muito mais, daí espirra rapidinho, 200, né? Aí deve estar uns 200, 220 mais ou menos. Aí Mas ele fica bom esse sanduíche, hein? Pelo amor de Deus. fica muito bom. Olha Fica aqui. muito. E a montagem fica melhor ainda depois, né? Aquele primeiro que a gente fez de frango, você quer colocar... A gente pode fazer, você está acompanhando vários tipos de parmegiana, então o Renato está fazendo esse daí que você está vendo, ó. Esse misto, Esse misto desse daqui, que é um misto parmegiana, olha que bonito. Pô, você valoriza demais o sanduíche, né? muito. Tem o misto quente. Agora, se você olhar o misto quente parmegiano, o valor percebido dele é muito grande, não é? Nossa, quem tiver uma lanchonete dá pra cobrar o dobro do valor do misto quente. E- Fácil. É. No mínimo, assim. Ou seja, o valor percebido é o valor que o cliente vai perceber a valorizar o seu produto. E Exatamente. fica gostoso também. Fica muito bom. E a senhora e o senhor que estão com o pãozinho, tá? Tem um monte de gente agora olhando, o Denis me falou, que tá olhando para ver se tem pãozinho que tá mais ou menos, tal. Ah, que bom. Com um pãozinho bom, fresquinho, também dá para fazer. Dá, fica bom também. Aí o pessoal que faz dieta tá olhando, falando assim, nossa, mas eu vou fazer com pão integral. Vai fritar tudo. Vai fritar tudo, a dieta vai pro beleléu, meu. Aí, ó. Tá vendo? Por isso que é complicado. Eu tava falando, né? É complicado fazer dieta, meu. É muito. Não dá curiosidade? Você que tá acompanhando a gente, não dá curiosidade de você ver como é que ficou? Aí você olha ali, você vê que é curioso para ver como é que tá dentro. O pessoal fica agoniado comigo quando eu não corto. Você tá vendo aí, ó? Tem que Esse daí cortar. esse outro que a gente tá fazendo agora, nós vamos cortar. Mas é assim, eu só quero que você preste atenção e faça, ó. Nós estamos fazendo aqui o molho branco e nós estamos fazendo o molho de tomate, que vai combinar com os dois. Quem quiser usar o queijo pode aqui. Quer colocar um pouquinho de queijo aqui? Pode, vai ficar bom também. Temos queijo aqui atrás, Edu. Já vou pegar Tem? pra Eu você. pego. Eu posso colocar um pouquinho, só para ficar diferente, né, Rê? O Para não sanduíche fazer... ficou pronto, tá? Já vou Tá tirar pronto? aqui depois só pra pôr pra gratinar. Tá. Aí, esse sanduíche, nós vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer aqui rapidamente. Rê, coloca esse sanduíche num prato. Pode ser um prato... Quer colocar num prato amarelo ali? Coloco. Ou num prato... qualquer um. Qualquer prato vai ficar bom. Olha de uma cor diferente aí. Aí você vai ter o sanduíche. E aqui o molho branco, ó. Ele tem os pedacinhos de alho que a gente, se você quiser, você pode tirar, lógico, no final. Pode falar, Marcos. É cada uma que se você ouvir em casa e você ouve e você vê a figura perguntando, é o seguinte, olha o que o Marcos me perguntou, se dá para fazer esse pão, deixa eu tirar aqui para vocês verem direitinho, a massa do pão em formato de coxinha. Dá, mas daí você vai ter que picar o queijo, você pica o presunto, aí você
Na verdade, você vai fazer um pasticcio. Sabe o que é um pasticcio? Sabe o que é uma maçaroca? Aí você pega e faz uma maçaroca com o pão. Aí você vai rechear. Esse daí que pergunta, o Marcos é o que mais pergunta aqui e faz. Importante que ele pergunta e faz as receitas. Aqui eu já... Edu, com essa pergunta, posso fazer uma propaganda sua? Pode. Lá no site do Edu tem um que a gente fez desse em outro formato, que a gente pega uma fatia e faz um rolinho de pão. Olha aí, Marcos, tá vendo? Faz com um rolinho. Legal. E de coxinha pode ser capaz que vaze um pouco, sabe? Agora com esse daqui, dá pra ele fazer. Fica bem legal. Dá pra fazer. A possibilidade de você errar é grande, tô brincando. Dá pra fazer. Se vai ficar bom, você perguntou se dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá, sempre é possível. Agora você pergunta, a segunda pergunta pro tio Edu. Fala aí, vai ficar bom? Vai ficar bom? Não sei. Aí você traz pra gente provar, né? Aí você vai ter que fazer... Aí você vai ter que provar pra ver se realmente ficou bom. Ficou bonito esse molho. Ó, aqui eu fiz um molho branco um pouquinho diferente. Como a gente tá fazendo um parmegiana, ó que bacana, ó. Ó, simples e bom para você fazer aí na sua casa, com o queijinho que você tem aí. Ó, simples e gostoso, como sempre. Aliás, você não faz isso todo dia, há tanto tempo, se não for gostoso. Que se não for gostoso, o pessoal não faz, né? Tem coisa que não adianta você fazer muita moda. A moda passa. O que é bom, não. O que é bom fica. Né? O primeiro comércio que eu montei, eu pensei nisso, Renato. Nada, pelo amor de Deus, nada contra, por exemplo, buffet de sorvete, aqueles buffets que tinham por quilo e tal. Mas uma coisa que eu reparava, se vendia mais cobertura do que produto sorvete. Uhum. Eu fiquei preocupado, eu falei, poxa, isso daí é uma moda, porque na verdade o produto sorvete era pouco. Vamos fazer uma coisa boa, porque o produto bom fica. Vou até... Esse produto bom aqui, teu, ó. Peraí, deixa eu só colocar aqui, ó. Vamos só finalizar esse? Posso colocar aqui, ó? Só para você ver, ó que bacana. Simples, bem feito, sem frescura, ó. Aí a frescura você faz na tua casa, faz no... Ó, peraí, vamos virar aqui. Ó, aí, aqui deixa eu pegar tem aqui uma concha, micro concha. Tem uma concha pequena, não? Tem. Eu pego aqui, ó. O que você acha que esse daqui, Rê? Acho que vai dar certo. Vamos tentar com... Ah, tem aqui, ó. É de sorvete. Eu acabei de falar de sorvete e um negócio de sorvete ali. Aqui, ó. Pronto. Uma conchinha, ó. Só pra finalizar, uma coisa diferente. Vamos colocar esse queijinho aqui em cima, Rê? O que você acha? Porque daí não precisa legal, nem gratinar, ó. É verdade, olha só que ideia boa. Nossa, você acha que tá bom? Tá mais ou menos? Por Nossa isso que não dá pra fazer Senhora. dieta. Tá tudo atrapalhado aqui, André. Meu Deus do céu. Eu tive ontem no médico me falando que ia fazer a dieta, tá tudo em ordem. Olha isso. Vamos fazer o arroz, o que o senhor acha? Gostou daquele lá? Muito legal. Eu vou usar isso daqui pra mim, viu? Fazer um molho com bastante queijo e daí eu tiro a necessidade de gratinar quando eu saio com o produto quente já do óleo. Eu tava pensando Muito bom. nisso. Rê, monta você de um outro jeito diferente que você queira nessa carne. Aliás, se você quiser fazer, o pessoal que está assistindo a gente, quer fazer vários e colocar no forno, deixa eu fechar a geladeira? Pode sim. Pode também, né? Nossa, fica ótimo. Mostra como você faria essa daí. Faz um jeito diferente. Quer colocar queijo embaixo, esse molho branco embaixo, outro em cima, faz do jeito que te der na cabeça. Vou fazer o contrário do seu. Sim, senhor. Eu tô com... Ultimamente em casa eu faço isso. Eu faço alguns refogados de hora para dar mais sabor para minha comida. Às vezes eu faço um molho bem concentrado de tomate com pimentão e bastante sabor assim. E daí eu coloco em cima do meu arroz, em cima da minha carne. Às vezes até por cima de outro molho de macarrão. Perfeito. E fica bem gostoso. Então você inverteu. Inverti. Os dois aqui a gente tá usando molho branco. Na verdade não é um molho branco, é um molho de queijo. Molho de queijo. A gente foi um pouco inventivo para ao invés de você gratinar depois, assim você já pode começar a gratinar. Que beleza. Ficou bom, hein? Rê, Eu gostei muito desse negócio do queijo, realmente. gostou do quê? Do molho de queijo, daí não precisa que fica do mais queijo. suavezinho. Bem legal. Eu acho que fica bom, ó. Aqui eu vou colocar, vamos ver a medida, você gosta de medida, ó. Mais ou menos 2,5 xícaras de arroz, pode ser o arroz que você tem em casa. Se você tiver aqui, eu recomendo o arroz de ontem, por exemplo, tá na geladeira, enfim, eu recomendo você dar uma soltadinha nele inicialmente com a mão, lava a mão, lógico, dá uma soltadinha nele e daí você faz o seguinte, aqui a gente vai colocar, se quer colocar alguma coisa diferente de sabor, enfim, essa é a hora, você pode misturar junto aqui. A gente tem meia xícara de queijo, pode ser um mussarela de repente,
Então, queijo mussarela. Aí você pode colocar, eu vou fazer na medida aqui, ó, 1 colher de sopa, duas colheres de sopa e meia, mais ou menos, rasa, de farinha de trigo e misturo como se fosse fazer um bolinho de arroz. Senhora, o senhor que está acostumado a fazer, ó, aí, aqui eu tenho amido, vamos lá, ó, 1 colher de sopa e meia, mais ou menos, de amido, 1 colher de sopa e meia. Ah, você de casa, você gosta das receitas, tal, você quer entrar depois no Instagram do programa? Programa Edu Guedes e você, todo dia tem receita, as receitas que a gente faz aqui, muita gente pede depois, seja para o Renato, para a Cidinha, no meu Instagram, enfim, você que segue a gente nas redes sociais, eu recomendo que você siga a gente no programa, porque tem lá todas as receitas. A gente fez hoje, o pessoal confere as quantidades, tira uma foto bonita para você e você vai acompanhando. Então você que quer acompanhar e pegar qualquer receita da semana passada, do ano passado do programa, estão todas aí. Tá? E você quer seguir o Renato, @chefe Renato Pires, certo, Renato? É isso aí. Aí o Renato, na medida do possível, vai respondendo as questões. Aí agradecer todo mundo que me escreve, é bem legal. Bastante gente escreve para o Renato. Se tem alguma dúvida, o Renato é solícito em te atender. Aqui eu vou colocar 2 ovos. Se você, como é que você fala, Renato? Que eu gosto. Agora, se você fala, você é propaganda, eu não posso fazer do meu. Não, se você quiser também uma consultoria gratuita, além do Instagram do programa, entra no Instagram do Edu, que tem bastante coisa legal também, Edu Guedes Oficial. Eu tenho umas coisas que eu... Aliás, um beijo para todo mundo. Você uma fotinho com a Maria, tantas mensagens de carinho. Obrigado a todos pelo carinho, não só comigo, mas com a nossa família também. Obrigado, viu? E é legal também até seu Facebook, que às vezes tem umas fotos das mesmas culinárias em ângulos diferentes, que é bem legal, então vale a pena conferir todos. Assim. Tudo é diferente. Aqui você fala assim, poxa, mas eu sigo você assim, eu não encontro. Aí você vai, a receita do programa, você vai no programa. No meu Facebook, aliás, são 4 milhões e poucos lá de pessoas, você tem coisas diferentes lá. O Instagram também é diferente, né? E tudo diferente. E tudo o site diferente. Tem... eu acho que são quase 15 milhões de seguidores diferentes. E no site, daí não são seguidores, né? São pessoas que entram para assistir, ver receita, enfim. Daí você pode pegar receitas antigas, enfim, e fazer, que dá tudo certo. É legal que é realmente todas testadas, então é o site que eu mais entro para procurar receita. Obrigado, muito obrigado. Aqui, se houver necessidade, você pode colocar, a gente pôs bem pouquinho aqui. Bem pouquinho. Você vai sentir na mão. Eu aconselho você a sentir antes a necessidade ali na mão. Ó, vou só dar uma lavadinha de novo na mão, vou dar uma secada e daí deixa um pouquinho úmido. Aqui... Edu, tem uma substituição aqui que dá para fazer. Quem não tiver amido em casa, dá para fazer com creme de cebola e daí toma cuidado com o sal. Tá? Então, aqui, você concorda comigo? É quase a consistência de um bolinho. Exato. Um pouco mais úmido. Ó, ele gruda um pouquinho na mão e é assim a consistência dele. Exatamente. Eu fiz isso só para ver se eu precisava colocar mais leite. No caso aqui, eu nem vou precisar. Caso você queira, pode. Aí o que acontece? Você tem que congelar essa receita antes da gente usar. Isso. Enquanto eu vou misturando aqui, Rê, você pode... Eu vou mostrando aqui na embalaginha. Aqui você pode pegar uma embalagem de qualidade, como da vida, que a gente usa aqui todas as semanas, ó. Passar um pouquinho de manteiga. E daí, essa mistura que a gente fez aqui, você coloca como se fosse um sanduíche. Olha que legal essa receita de um arroz cremoso. Arroz cremoso à parmegiana. Olha que delícia, Renato. É muito bom. E também, assim, se sobrou arroz em casa, já deixa essa base pronta congelada, tira do congelador, empana, faz a parmegiana, tem um arrozinho, um almocinho garantido. E olha que legal para quem quer fazer para vender também. Muito legal. Em bar, quem tem bar, enfim. Ou até, poxa, isso daqui lembra quase como se fosse... Isso daqui daria para fazer com risoto, por exemplo. Sim. O arantini que a gente faz um arantini, a milanesa e depois a gente põe o molho. Vem para cá, Rê. Separa ali pra gente mostrar e é o seguinte, ó. Como você chamou esse daí, Rê? Arroz à parmegiana. Arroz à parmegiana. Aí, eu tinha dado a ideia a ele. Olha como é que é, Renato. Esse daí é a ideia que eu tinha dado pra gente fazer um parmegiana, um arroz separado.
Aí o senhor teve essa brilhante ideia de fazer desse jeito. Aliás, muita gente comentou e agradeceu a dica que o senhor deu do ovo, que viu comentando que você, com o teu jeito de criar coisas diferentes, tá multiplicando os pensamentos que eu tenho. Ó, aqui, o estilo da receita é o seguinte, Renato, quero ver, ó. É o seguinte, o arroz cremoso você congela. Congela. Uma embalaginha assim, ó, que o Caduzinho vai ficar feliz de ver que tá nela. Muito. Aí, o arroz, você não tem um uso mais, você não vai fazer. Olha que arroz diferente. Não é? Vai lá. Então esse daqui é um empanamento clássico, que são em 3 etapas. A farinha de trigo, Aí uma batidinha tem pra que tirar estar congelado, né, Tem que Renato? estar congelado, senão você não vai Desculpa eu conseguir. repetir isso, mas é que daí o pessoal bem faz em importante. casa distraído. Ah, achei que eu peguei e fiz direto. Não vai dar certo. Agora depois no ovo. Sim, senhor. Aí, ó. É importante, se por acaso o ovo abrir e aparecer a farinha, coloca de novo no ovo, que é o que faz prender a farinha de rosca que a gente vai pôr agora. E por fim, farinha de rosca. Se você quisesse, aqui, ó, para você ver, a gente está fazendo os dois tipos de empanamento. Ou melhor, com duas coisas diferentes no final. A gente está passando a farinha de trigo. Aqui já tem o tempero que a gente colocou os outros ingredientes. Exato. Na carne, sempre lembra, muita gente vai empanar uma carne e não faz temperando a carne, daí ela fica sem sabor. Tem que temperar. Então, farinha de trigo, vai lá, Rê. Isso, farinha de trigo, os ovos batidos e depois a farinha de rosca. O Rê, só para não perder o fio da meada, eu vou colocando aqui, ó. Ah, legal. Então É esse bom que está colocar empanado, logo em cuidado para fazer isso aqui, vá com cuidado na hora de soltar aqui. Não se desespera nunca. Pingou o óleo, vai com calma, tal. Aí você faz o seguinte, ó, a gente tá fritando ele inteiro, desse jeito, ó. E aqui, como ele tá pesado, porque ele tem o arroz, tem ovos que a gente colocou, tem o queijo que a gente colocou, e mais, como ele tá congelado, ele vai, nesse bloco, ele não vai se desfazer. A temperatura do óleo, nem muito quente, nem muito fria. Aí você sente com a mão que você, mais ou menos 10 centímetros aqui, você sente a temperatura. Tá legal desse jeito? Ó, você pode fritar. Aí, se você sentir que baixar um pouco a temperatura, você percebe com as bolinhas aqui que ficam em volta, aí você pode aumentar um pouquinho o óleo, né, a temperatura. E lembrando uma coisa, frita um por vez, não vai encher a panela, né? Senão esfria o óleo e daí acaba soltando, porque tem que estar com óleo quente para a crosta se formar e segurar esse arroz lá dentro. Agora, se você quiser aproveitar, como a gente fez diferente, se você quiser gratinar, não tem problema. Pode. É que aqui, como a gente fez uma coisa diferente, o prato já era diferente. Bom, a gente empanou, fez misto à parmegiana, fez arroz à parmegiana. Isso. Quem quiser fazer risoto vai ficar uma delícia também. Fica tô até ótimo. imaginando. Nossa, tô até imaginando. eu fiquei com vontade também. Aí, a gente fez um molho de queijo ao invés de fazer o queijo gratinado. Você não precisa gratinar, é mais prático. Muito mais prático. E você não erra. Como você gostou, como você criou uma coisa, eu resolvi mudar aquilo Nossa, na hora. já vou usar isso pra vida. Um agrega o outro aqui. Exato. Vamos fritando ali, ó. E você tá vendo, a gente fez um molho de tomate para combinar, um molho branco, mas na verdade é um molho de queijo, né, Rê? Então Isso. você pode fazer da mesma forma, eu vou aquecer ele um pouquinho. Então, de tempos em tempos que você vai utilizando ele, você pode aquecer mais um pouquinho. Se você sentir que ele começou a endurecer de novo, você pode aquecer. Na hora de servir, você vai ter um molho gostoso para você servir, junto ali com os outros ingredientes. E lembrando que ali, ele estando, na verdade, fritinho por fora, o resto, o ovo foi pouco ovo para aquela quantidade, mesmo, só para esperar um pouquinho, para dourar. Ele fica bem firme, sabe? Ó, quer deixar mais um pouquinho? Vou deixar mais pouquinho. Deixa mais um pouquinho. Mostrar. Só para mostrar. E uma coisa, ali a gente colocou, você que está em dúvida, a gente pegou o arroz, que pode ser o arroz de ontem, misturou meia xícara de queijo, 2 ovos mais ou menos. A gente não sentiu a necessidade de colocar leite, que a gente colocou a farinha, 2 colheres de sopa, 1 colher um pouquinho de amido. Exato. Misturou tudo. Sentiu a necessidade, coloca mais um pouquinho, né? Exato. E tempera um pouquinho de sal, se você Aí quiser. você tinha dado uma dica interessante. Quiser colocar presunto picado, bacon, outras coisas Junto, para saborizar, pode E colocar. fazer vai ficar muito bom. Edu Guedes e você
Edu Guedes e você com um monte de receita bacana, diferente que a gente fez. Vou aproveitar e já chamar a Lígia, o Franklin, que estão lá no outro estúdio. Eles já vieram de parmegiano, ó. A Lígia de vermelho, você de branco, vocês vieram disfarçados de parmegiano, ó. Disfarçados de parmegiana. O nome disso é sintonia. É uma indireta, né, Franklin? Que a gente quer esse bifinho aí.